Olá, caros amigos, boa tarde. Estamos no ar com o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Como prometemos, teremos a segunda parte de Sebastião Camargo, que esteve aqui no nosso simpósio dia 2 de setembro. Hoje, ele vai responder perguntas também da plateia, né? Sobre prevenção de doenças degenerativas. Vamos assistir, que isso vai melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida daqueles idosos que estão sob a nossa proteção. Vamos assistir. Canibalismo pode até ser, porque os nossos sistemas de defesa são constituídos em parte de células canibais. Se assim não fosse, não haveria a possibilidade da cura. E essas mitocôndrias que sobram, mediante o alimento enobrecedor que eu estou trazendo consciência, sabendo que não é a quantidade do que se come, mas sim a qualidade de como estão os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, qual a nossa proposta de vida. E agora vamos, através da mastigação lenta, porque a saciedade encontra-se na boca e não no estômago, a qualificação e a assimilação da maior parte dos nutrientes acontece na mastigação. Agora eu estou mentalizando, estou idealizando, estou planejando a reorganização dos meus corpos, e esse energismo qualificado pelo que eu sinto através das enzimas que representam o que penso e sinto, das minhas intenções. Essas enzimas mergulham no interior de cada partícula, abraçando-as e conformando-as segundo as nossas intenções e trazendo esse energismo, o mais denso para o estômago, o mais sutil já fora para a sua finalização, para fazerem parte da energia que organiza e mantém a vida, para a proteção e o governo do universo celular. E agora o elemento que gera e nutre está vindo pelo pensar, pelo sentir, pela respiração, e vai agora uma parte com a nutrição. E o estômago faz o seu trabalho, o duodeno, o intestino fino, o fígado reprocessa, transmuta em mais de 500 vezes, devolve para a corrente sanguínea, basicamente no formato de glicose, e com a insulina portadora das informações de onde e como vai ser metabolizada esta molécula de glicose, abraçam-nas porque foram criadas pela docilidade, pela mansuetude, pela paciência ou pela ciência da paz. E nós criamos agora a insulina por este alto amor, por este alto perdão, por esta autoconfiança, e nós levamos esta encomenda para dentro da célula, para que a mitocôndria fracione em diminutas partículas. O aminoácido já está lá, auxiliado pelo ribossomo, que vai interagir com o retículo endoplasmático liso, e junto se torna o rugoso, uma indústria, e nós criaremos as novas proteínas, as novas sementes de vidas, para animar e manter a vida que já está em curso. E a partir daí, esses elementos selecionados pelos centríolos vai criando um novo núcleo, e após ter o material suficiente, a velha estrutura morre e permanece a enobrecedora, aquela que vai vitalizar os músculos para quem está visitado pela moça. Ela, esclerose lateral amiotrófica. Stephen Hawking foi um peso morto para a sociedade até próximos de 18 anos. Além de não fazer nada, ainda perturbava a vida alheia. E se ele tivesse estudado o seu cosmo interior, teria entendido o macrocosmos. Estudou o macro e esqueceu de estudar o micro. Por isso não conseguiu reconstruir o seu corpo. Se assim não fosse, o menino Arthur não teria construído um coração novo numa semana. Porque os exames da semana seguinte provaram que o coração estava 100% reconstruído. E a menina Júlia não teria construído sistemas pulmonares diferentes, porque os seus pulmões estavam tão comprometidos que não aparecia mais nos exames. E na semana seguinte estava com 2 pulmões totalmente novos. E com 16 anos, nunca mais
teve uma doença pulmonar, desde os 4 anos. Só dissemos àquelas consciências que a lei não era de punição, mas sim de reparação. Se eu mudo o meu projeto de vida e paro de malbaratar a própria vida, se eu uso adequadamente a energia, visando o aproveitamento total, o não desperdício e fazendo o máximo com o mínimo, porque tudo é espírito, tudo cresce e evolui, porque hoje, quantas vidas compõem a nossa vida biológica, conforme eu disse? Agora, tente imaginar, porque só uma única célula do perispírito tem o conhecimento das 600 trilhões do corpo físico, só uma. Agora imagine o dinamismo no perispírito, só na camada mais simples. Agora imagine o dinamismo do corpo mental. Com 36 horas de trabalho, André Luiz construiu uma espaçonave para viajar e visitar a sua mãe num plano superior. O corpo mental. Vamos bem na câmera lenta agora. Faça de conta que vocês não entenderam nada do que eu disse. E faça de conta que o Richard Bach está equivocado na informação. Ensinar e lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Isso que fizemos com o menino Arthur. A gente pode convidar uma hora para ele palestrar aqui. Vocês teriam a coragem? E ele já palestra conosco falando de amor e sabedoria e falando da evolução desde o reino mineral ao homem. Veja lá o que vai fazer com a água. Ela é um ser vivo que registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. E dentro dela existem serezinhos, conforme Camille Flammarion na obra Deus na Natureza, com 2 milésimos de milímetro, já com músculos, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já perseguem o seu almoço, a sua presa, nos abismos de uma gota d'água. E uma única gota d'água tem 9 trilhões de átomos. E cada átomo para Joana de Anjos é um universo em miniatura. E aí esquecemos de Jesus. Tudo o que fizer para um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que eu fazeis. Qual será o mais pequenino? Aí vem André Luiz, na obra Libertação com o instrutor Gubbio. A mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. Mas essa matéria é sempre formada por seres inferiores incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Que mundo é esse de seres incontáveis que compõem os bósons de Higgs, os leptons, os bárions, os mesons, os quarks, o núcleo atômico com a energia nêutron, os prótons, os elétrons, os fótons? Que seres são esses que ouvem-nos quando nós sabemos dialogar? Pense na possibilidade de a ciência acadêmica estar necessitando de atualização. Porque se o nosso simpósio é atualização doutrinária, eu lamento dizer que não estou trazendo atualização nenhuma, porque tudo isso já existe nas obras. Eu não sei com que eu estou contribuindo para atualizar o que está nas obras doutrinárias, mas tudo bem. Então, quando o médico entender, conforme Kardec, na Gênese, quando ele souber que o valor do magnetismo de suas palavras, imantada pelos seus nobres sentimentos, como um sacerdote, como um evangelizador de almas e de corpos, ele vai perceber que as suas palavras interferem no físico e no moral de quem ouve, e pode levar os seres que vão iniciar o processo da cura. Porque conforme o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que já sabe disso, como um mestre, doutor em psiquiatria, neurocirurgião, professor de medicina, cientista espírita consciente, a função de curar-se é do paciente.
A função do médico é diagnosticar. A função do médico espiritual, segundo Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Anjos e outro, é auxiliar no alívio do efeito. Curar a causa depende da transformação do indivíduo. Por isso que, por mais vasta que seja a medicina acadêmica, as medicinas alternativas, o máximo que farão por nós será o alívio. Porque o analgésico entorpeceu os neurônios, que teriam a função de registrar o que estaria acontecendo. O antitérmico não ajudou o corpo, ele está interrompendo um trabalho quase em desespero do corpo, porque o sistema imunológico trabalha em silêncio. Quando está acontecendo a febre, o negócio já está na última batalha. E se sabemos, se temos fé, eu vou dar ao meu corpo a presença de um banho frio. Se necessário, coloco gelo dentro de uma banheira e coloco o meu corpo lá. Agora, se não tenho consciência disso, tome um antitérmico. Tome um analgésico. Se não souber que basta algumas vezes a respiração com o pensamento alinhado para a dor cessar, para a fome passar, para o tormento se acalmar. Algumas respirações com essas intenções por estar no ar o Evangelho do Cristo. Basta a mastigação de um copo por meio de água, sabendo que tem vidas nessa água e que nós qualificamos a água com as nossas virtudes e que outros seres que estão interessados na nossa mudança, e se usamos de sinceridade, eles estão acrescentando alguma coisa nesta água e conforme testificou Masaru Emoto, o cientista e professor, uma simples frase altera a estrutura molecular da água. Amor, gratidão, esperança, paz. Se uma simples frase altera, imagine uma oração consciência. Quer ver como é isso? Eu disse com Marcos, na obra de Emmanuel, Vinha de Luz, no capítulo 87, vocês encontram lá. Olhar para onde? Para fora ou para dentro? O reino de Deus está dentro de vós. Para cá. Deus e o Cristo também. Olhe. Agora vigie a sua própria obra. Você olhou, observou, agora vigie a sua criação. Agora ore, coloque isso para trabalhar noutra frequência. Se orar, se olhar, para quem tem olhos de ver, é fazer uma autoanálise, uma análise psíquica da própria alma, da própria realidade. Tem uma receitinha para vocês. Eu aprendi a fazer isto assim. Consultando a minha própria consciência, de repente eu me vi fora do corpo, mas usando de honestidade para comigo e para com a minha consciência, reconhecendo o que eu queria de fato. E quando esse diálogo ocorre, reconhecendo a minha própria ignorância, eu comecei a exercitar a humildade. E sábio é quem reconhece a própria ignorância. E eu fui honesto comigo e com a minha consciência, como se me apresentasse: o que queres que eu te faça? E eu não estou blefando. Até agora eu pensava que sabia e o meu mundo desgovernou. Ensina-me a viver. Porque viver, para Manuel Filomeno de Miranda, é um fenômeno biológico. Viver bem é o que a maioria está fazendo. É a busca do prazer. Agora, bem viver é conforme as leis universais. As leis de harmonia. E eu fui honesto. Estou reconhecendo a minha ignorância. E estou usando de sinceridade. Eu não quero terceirizar a oração. Eu quero aprender a orar. Eu não quero mais viver da fé alheia, com todo respeito. Eu quero viver da fé que eu professo.
que é mãe das minhas virtudes. E agora eu uso de fidelidade na aplicação. Porque o meu projeto, conforme eu disse, é ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. E como eu coloco isso na prática? Alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de dias melhores. Porque quando falamos de virtudes, são entidades. Ou eu estou equivocado? Porque já começou pela fé confundir a minha memória. Eu achava que não era e agora a fé é mãe de todas as virtudes. E aí nós estudamos a lição Caritas no Evangelho e num dado momento o próprio Espírito Caritas afirma com todas as letras: eu sou a caridade. E agora meus neurônios tombaram todos. Eu pensava que era algo virtual. Aí a Amélia Rodrigues vem em nosso socorro na obra Nos Caminhos de Jesus. E eu creio que alguém deva dar confiança a Amélia Rodrigues e ao mesmo tempo a maior biblioteca viva que existe no nosso planeta atualmente, Divaldo Pereira Franco. E no capítulo 23, o anjo da misericórdia, de repente chega uma entidade para falar com Jesus, para confessar que falhou com ele. Tu te recordas, eu sou a fé. E ela descreve como uma jovem iluminada. Eu não sei se porque até agora as virtudes eu vi tudo mulher. Eu não sei se porque a gente olha, hoje está mais equilibrado, né? Porque a gente vê 80% nas nossas tarefas mulheres. Eu falei, tem duas situações ocorrendo. Ou os homens estão quase todos no reino dos céus, ou vocês viram o Bacelli dizer que tem 2 pisos abaixo, ou estão nesses abismos. E daqui a pouco outra entidade tão iluminada quanto: eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E a fé disse a Jesus: falhei contigo. Eu morava no coração de Pedro, por exemplo. Mas quando ele te negou 3 vezes consecutivas, me expulsou de lá. Não tive mais ambiência. E a esperança dizendo algo parecido e a caridade também. E Jesus orando, conversando com o seu Pai, por não fazer senão a vontade dele, veio o anjo da misericórdia em seu socorro. E ele rogou ao anjo da misericórdia que conduzisse as 3, para levar o consolo, o esclarecimento, a libertação à humanidade. Pense agora o que vocês almejam para as vossas vidas. Seguir com Jesus, questionando a cada situação: o que queres que eu te faça? Faça de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, não é que eu leve o amor somente, que eu eleve esse ódio ao estágio do amor. Ele não sabe que está nos abismos, mas no futuro será o próprio amor. Aonde houver a ofensa, não é que eu leve o perdão, que eu transforme a ofensa em perdão. Tudo cresce e evolui. Onde houver a dúvida, que eu eleve essa entidade até transformar-se na fé. Aonde o desespero morejar, que eu o transforme em esperança. Onde houver as trevas da ignorância, a luz do entendimento. Onde tiver a discórdia, a concórdia e assim por diante. E nesse messianato, fazei com que eu console mais, sem esperar consolo. Que eu ame mais, sem esperar amor. Que eu compreenda mais, sem esperar compreensão. Porque é intencionando dar conscientemente,
é que vemos multiplicado 100 ou 1000 vezes a dádiva. Porque é dando que recebemos, ou recebemos mesmo antes de dar. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo o velho ser de comportamentos indevidos que nasce o novo homem para uma nova realidade. E por isso, entendendo o que é orar, quando Jesus começou a nos ensinar dizendo: Pai nosso dos céus, santo é o seu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Esse é o Pai Nosso aramaico, que o Dr. Severino Celestino resgatou para nós e consta na obra Analisando as Traduções Bíblicas. E se concordarmos com essa síntese, assinamos: assim seja. Hoje sabemos que a oração é usada para 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Para Emmanuel não tem como louvar se não for na ação. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Agora o que eu posso pedir? Bênçãos, que segundo Emmanuel, oportunidades de trabalho no bem. Ramatiz também pensa assim, na obra Sob a Luz do Espiritismo e em Jesus e a Jerusalém Renovada. Só posso pedir trabalho, porque se a primeira etapa era para reconhecer a onipotência, a onipresença, a onisciência e o dinamismo da potencialidade cósmica e crística, só posso pedir trabalho porque é assim que está na segunda lei moral no Livro dos Espíritos. A primeira lei de adoração, através da qual eu reconheço o dinamismo da paternidade cósmica e crística. Só posso pedir trabalho no bem, por ser o bem de todos, o eterno princípio. Por ser o bem eterno, a lei suprema, segundo André Luiz. E agora só me resta agradecer. E Joana de Ângeles, em Psicologia da Gratidão, narra: quando um grão de trigo quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar em pão. Trabalho. E Miramês narra: se quisermos curar-nos de todas as enfermidades, inclusive das enfermidades congênitas, o primeiro passo é amar. Criar o amor substância. O segundo é amar, transformá-lo em amor virtude. E o terceiro é amar, exercitá-lo de forma incondicional. E Chico Xavier já havia dito: disciplina, disciplina, disciplina. E explicou: disciplina não é uma cela trancada, é a chave que nos permite abrir a porta. A gente sai lá fora, busca novas informações, mas eu preciso voltar e continuar a tarefa. Não desistir da vida, nem de si mesmo, é o que nos ensina o ensino universal dos Espíritos. Pensem na verdade que acreditam. Tente sentir e qualificar o que estão pensando, falar o que estão sentindo e viver o que estão falando, para tornarem-se, ou para que nós possamos nos tornar as criaturas mais pacíficas, mais saudáveis, mais felizes e mais serenas do planeta Terra. Muita paz, muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sebastião. Estamos encantados com a profundidade do que você nos trouxe, com tudo aquilo que nos faz refletir e perguntar para a nossa intimidade o que queremos. Mas agora chegou a hora de algumas perguntas e a Márcia, então, vai se encarregar de formulá-las a você. Por favor, dá tempo de acabar a água. Gostaria de tomar água primeiro? Não, tudo bem. Como eu disse, não é a quantidade. Né? Obrigado. Vou usar este microfone. Todos estão me ouvindo aí no fundo? Tudo bem? Sebastião, temos aqui algumas perguntas do público. Como você previu antes, todas as que eu trouxe, descartei. Então, fizemos novas diante de todas as colocações que você fez. A primeira, eu gostaria de te perguntar, Alzheimer e a artrose, existe uma relação entre estas duas enfermidades? Como evitar e como curar? Como eu disse, tudo cresce e evolui. E a vida é dinamismo. Então, quando eu parei ou paralisei o meu corpo, me comportando quase como um parasita, todas as minhas articulações começaram a desmanchar, de cima a baixo. Não é o processo da coluna ainda, esse foi outro. Esse foi para aprender a curvar. E o Alzheimer, confusão mental inicialmente e depois a perda de memória. Hora da memória de curto prazo e às vezes até de longo prazo. Mas curiosamente, por que no Alzheimer normalmente lembramos daquilo que nos fez feliz ou das pessoas que nos trataram bem? Será que não é um boicote da própria consciência? Porque a partir de uma idade alguém informa-nos que não servimos mais para nada. E nós acreditamos nisso, não damos trabalho para o nosso universo mental, que constrói o universo perispiritual, que modela e mantém o corpo biológico, e se não temos mais o dinamismo, a atividade, o exercício da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva, da inteligência espiritual, é como se nós fôssemos desencarnando vagarosamente, deixando o corpo, porque se eu não tenho funcionários no mundo físico, porque não tem atividade, não adianta a presença da consciência se não temos o que fazer. Nossa, deu para compreender bem? Como é difícil, né? Olha, eu vou seguir uma nova sequência, porque logo no início da palestra surgiu uma dúvida. Todos os espíritos, eu pergunto, foram criados juntos? Já que você nos falou que nós temos quase a idade do universo? Veja, acho que ficou muito claro quando eu disse, meu pai trabalha até hoje. E Deus só cria uma única coisa. Antes de criar tal coisa, Ele criou a lei para reger tal coisa. E só cria o princípio inteligente do universo. Ele, quando exterioriza o seu verbo criador, o seu psiquismo, como um oceano de possibilidades, desse psiquismo, segundo Joana de Ângeles, segundo Viana de Carvalho, destaca os pequenos fascículos de luz. E quem realiza esse trabalho em auxílio ao próprio Criador são os Cristos cósmicos. Mas como está na obra de Pastorino, Deus, a luz incriada, o Verbo Criador que é o Pai e o Cristo que é a materialização do Verbo, são três expressões do mesmo ser. E Leon Denis, força, espírito, matéria não parece ser mais do que três expressões de Deus. Então Deus cria sempre a matéria-prima, o psiquismo divino, que se transforma no espírito, o princípio inteligente do universo. A partir daí, é por conta da lei que Ele criou para isso. A lei é viva, segundo Emmanuel. E a partir daí, ela vai conduzi-lo rumo à angelitude, juntando-se dois ou mais, até transformar-se num oceano infindável como o corpo físico. Só para que você tenha uma noção, o Bósforo de Higgs não tem como mensurar a quantidade de princípios inteligentes que é usado para compô-lo.
Agora imagine uma célula do seu sangue que tem 280 milhões de moléculas físicas, com um número infindável de espíritos, princípios inteligentes dentro delas. Nossa, que lindo, Sebastião. Será que aí nós enquadramos nada se cria, tudo se transforma e nada se perde? Quer dizer, já foi criado por Deus e tudo isso sempre vai permanecer, mas vai evoluir? Essa fase ou essa tese podemos usá-la para a natureza física. A natureza física. A natureza física. Nada se cria porque tudo se copia. Agora nada se perde, tudo se transforma. Mas agora imagine comigo. A partir desse energismo que atinge o ápice do corpo humano, de átomos físicos transformam-se em psiátomos. Isso encontramos em André Luiz, em Pietro Baldi, em especial em Hernani Guimarães Andrade, como o maior cientista espírita que eu conheço do último século. Nossa. E veja que aguenta um pouquinho. E o psiátomo já começa a eternizar na forma, ele não morre. Ele só embeleza e expande o seu estado consciencial. Quando o espírito individualiza, jamais retroage, retrograda. Ele expande e se aperfeiçoa, ou se aperfeiçoa e vai expandindo o seu universo consciencial. Agora não há mais morte e renascimento para esse estágio da consciência. Sei que todos nós queremos aprender a autocura. Eu confesso que tenho estudado a obra do Sebastião e buscado muito isso em mim mesma. Então, eu queria te perguntar, se você pode nos dar a ideia de como foi a sua autocura, esse trabalho prático que você imprimiu nas tuas células, na tua mente, para você reconstruir esse corpo tão rápido e de uma forma tão eficiente, com a saúde plena que você goza hoje. E eu compreendi, sintetizei no livro, ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Eu não respeitava o meu próprio corpo pelo excesso de alimentação, até que a FESP teve a gentileza de me ajudar, extraiu da obra, de obras póstumas, colocou no jornal, e quando bati o olho não deu outro. Eu coloquei até no livro, em homenagem à própria FESP, na página 250, que o excesso de alimento gera enfermidades no corpo. E lá tem todo um roteiro para a gente se comportar. Então, quando eu compreendi que a saciedade não está no estômago cheio, mas sim em quantas vezes eu mastigo o alimento, e a qualidade da nutrição depende do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo na hora da minha presença ali. Eu estou inteiro, eu estou aqui de espírito, de consciência, de alma, de mente, eu estou ali. E sei que a vida está morrendo para dar vida à minha vida. E no mínimo eu preciso fazer isso com ciência do que faço. Gravamos nesta viagem agora um cardápio pequeno, 35 programas era a meta, mas chegamos a 34, só para a rádio. 32 dos quais só fala da alimentação e no processo de autocura. Então, os 16 primeiros, os 15 primeiros, uma informação para confundir os neurônios às vezes, traz uma informação diferenciada, porque falar mais do mesmo não adianta, tem que acrescentar alguma coisa. Claro. No de número 16 já falamos dos 4 pilares, como exercitar, fazer um autoexame com a honestidade, com a humildade, com a sinceridade e com a fidelidade. E os exercícios já presentes. E a partir do primeiro programa da segunda série até o de número 16, todos são exercícios práticos e viagens dentro do corpo, dentro da alma, dentro da consciência, dentro da mente, para fazer isto, para facilitar o trabalho. Olha, que dica maravilhosa para nós. Esses programas são acessíveis, né? Muito bom. Eles já estão sendo exibidos, hoje foi para o ar, me parece que o 5º programa desta primeira série. Só acompanhar pela Rede Boa Nova de Rádio, todos os domingos às 10 da manhã, fica lá na galeria offline, mas por favor, divida-os com os gatos, com os papagaios, com tudo, já que tudo cresce, evolui, para todo mundo se alimentar direitinho e se curar mais rapidamente. É só acessar pelo Google
e colocar, e aí já tem acesso a todas essas. Isso. Se tiver dificuldade, entre no site, o Despertar da Consciência. Só no nosso canal do YouTube, que lá tem o link, tem 456 programas só estudando o livro O Despertar da Consciência, nos ensinando esse processo de autoconhecimento, de autocura, de autoiluminação. E lá tem um link para a Rede Boa Nova de Rádio, para a TV Mundo Maior, para facilitar a vida de vocês. Olha, o Sebastião responde antes de eu fazer a pergunta que está aqui. Mas eu vou perguntar novamente, porque é uma forma de ele falar novamente. Por exemplo, como reconstruir as nossas células através do pensamento? Então, o que nós emitimos nos nossos pensamentos para que as células malsãs sejam substituídas por células sãs? Isso seria uma reencarnação da própria célula, porque nós saímos de um estado de doença para entrar num estado de saúde? Como nós direcionamos a nossa mente? Como está no livro Despertar da Consciência também, com Miramês, a reencarnação existe em todos os planos, inclusive de um átomo. Veja, é muito simples. Eu não disse do jejum intermitente? Você faz hoje, depois de amanhã, daqui a pouco. Quando nós começamos a negar o elemento vicioso ao corpo, no meu caso, aquela mocinha moreninha, nada contra, não sou racista, porque o espírito não tem cor, não tem raça, etc., mas aquele refrigerante foi treinado para viciar o meu corpo. Agora não sei o porquê eu perdi o comando, mas sei. Porque quando nós trazemos uma quantidade do elemento X, ele cria um núcleo consciencial dentro de mim. E dependendo da quantidade que eu trago, mais do mesmo, depois eles começam a mandar em mim. E quando nós negamos, porque não foi fácil, e eu precisei ficar 72 horas sem comer. Tranquei a porta e joguei a chave fora. Falei, eu posso pedir socorro de todas as formas, não abra a porta. Tinha banheiro, tinha água para tomar, tinha o banho. A coisa complicava e eu sei que o banho nutre, eu sei que o banho acalma, eu sei que o banho vitaliza. 3 dias depois eles aceitavam até pedra derretida. Porque no primeiro dia ofertava maçã, isso não queremos. Queremos picanha sangrando. Falei, isso aí, por enquanto, não vai ser possível. Estabeleci o projeto e, no meu caso, eu estava com quase 100 quilos, baixei para 75 quilos com 20 dias. Mastigando mais, idealizando o corpo, a sua agilidade, a sua beleza. Não sou bonitão? É bonitão. Eu, pelo menos, me acho. A sua leveza, sua resistência, porque às vezes eu preciso ficar horas. Porque outro dia na rádio, eu e a Neuza, ela fazendo só a abertura e etc., nós gravamos 7 programas num dia, de 40 e poucos minutos, sem cansar. Do mesmo jeito que termina, você começa, você termina. Porque durante a fala, antes eu tomei um pouco d'água, e eu faço a conexão com a jarra d'água. E a água traz o energismo que eu preciso para a lubrificação das palavras, para gerar a saliva, e eu não preciso tomar água durante a fala. Isso pode ser feito por qualquer um, basta estudar e um pouquinho de exercício. Pelo menos pensar no que vocês desejam para vocês. E na hora da alimentação, mastigar mentalizando o que pretende. Na hora de ouvir uma boa música, idem. Porque o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos idealizando, este conteúdo, esta informação, já viaja para o interior da célula, como eu disse, e começa o processo de reprogramação, de pacificação e de nutrição ao mesmo tempo. Que maravilha. Você sempre, nos seus ensinamentos, diz que nós temos um ser do corpo, que seria assim como um maestro, que cuida, que harmoniza as nossas células. Quando nós estamos num programa de televisão e aí passa uma propaganda de pipoca, e nós temos aquele desejo de comer a pipoca, é o estômago que está nos comandando? Eu falo, coitadinho desse menino, ele não lembra nem o que ele comeu ontem. E ele é a vítima nesse negócio. É um povo que está mais ou menos por aqui, que está olhando, às vezes, os sentidos aguçados, quem faz isso são os nossos sentidos.
O corpo não tem nada a ver com isso. Não. Nós escravizamos o corpo pela deseducação dos sentidos. E só o pensamento tem mais informações do que todos os sentidos juntos. Nós poderíamos domá-los com esse pensamento, porque Kardec é que chegou à conclusão que o corpo é um ser, o chamou de o ser do corpo. Gabriel Delano percebeu que ele tem tanta autoridade, e Lancelin, na obra Iniciação Viagem Astral, fala que o corpo pode expulsar a alma que não o promove. Foi por isso que Kardec, vendo o dinamismo do corpo, a renovação de toda a energia dentro de 2 meses, falou: o corpo está evoluindo sim, renovando, e o espírito está? Por isso que ele estudou a troca de espírito. Espírito que recebia o ultimato para deixar o corpo, porque o corpo é uma entidade com vontade própria. Ou nós contribuímos para a sua evolução, pelo menos é o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito também segue, porque ele sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é o estágio dos espíritos puros. Então tudo evolui. Ou eu dou dinamismo a esse corpo, intencionando promovê-lo, sublimá-lo, ou ele me demite a qualquer momento. E aí tem a desencarnação. Tem uma pergunta do público que diz assim: no livro Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz, diz que o corpo humano é um laboratório de gigantescas possibilidades, podendo autodesarranjar-se ou autocorrigir-se. Por que isto acontece? Nós colocamos essa leitura, também essa fração do livro de Joana em nosso livro. Temos um médico à nossa disposição dentro do próprio corpo, que é o próprio ser que coordena este corpo. Se eu não cuido do meu próprio patrimônio, um excesso de energia ou com escassez, porque eu preciso trazer na medida exata das suas necessidades. Quantos de nós comemos o que não necessitamos, combinamos o alimento para agradar o paladar, mas às vezes não tem nutrientes. Você cozinha os legumes e vai fazer a salada amanhã. O que tem nesses alimentos de útil ao corpo? Tem sobrecarga, porque eles vão ser expulsos. E aí eu como aqui a picanha ou o bife do animal, do bovino, e coloco no mesmo cardápio o suíno, coloco aqui o das aves, a carne de aves, e coloco ali o peixe. São 4 proteínas fantásticas. Uma vai expulsar as outras 3. A que foi mais potente vai colocar as outras para correr. Aí eu como o feijão, que tem basicamente algo parecido com o queijo, e quero comer o queijo junto. Um vai expulsar o outro. Nem comer sabemos. Quando nós soubermos combinar os alimentos para que um potencialize o outro, que é o caso do arroz e do feijão, um ajudando o outro, um transformando elementos que prejudicariam o nosso corpo, e a maioria nem arroz come amido. Eu vou direto na beneficiadora, assim que tira a casca, esse é o meu, arroz integral. Porque o do supermercado não é, já tem 2 polimentos, a maioria. E o que nós comemos lá, o branquinho, tem 5 polimentos, com jato d'água, tirando tudo que é nutridor, e nós comemos apenas amido. Aí amido com feijão pode não dar muito certo. Agora arroz, de fato, aí a coisa pode acontecer. Um simples arroz com feijão e um ovo frito já dá mais ou menos 80% de tudo que necessitamos no físico. Artrose no joelho, também é do público essa pergunta. Ela diz: muita dor, eu precisaria operar e faço terapia, mas não está melhorando. Então, talvez ela queira uma orientação. É artrose no joelho. Primeira coisa que a gente tem que perguntar para ela, se ela quer caminhar. Trilhar novos caminhos. Porque doença nas articulações significa isso. Se eu quero caminhar em novas direções, porque a estrutura óssea, basicamente, toda ela pode ser recomposta comendo couve, tomando sumo de couve em jejum. Mas a couve ajuda. Agora, se eu não mudo de dentro para fora, se eu não coloco em ação o meu próprio mundo esquelético ou a minha estrutura óssea, então não vai dar muito certo.
Eu trago a couve e todas as demais folhas verdes que são mais ricas nos elementos que compõem a estrutura óssea, porque o osso não é feito de cálcio somente. E o cálcio, o mais potente é o que está nos alimentos naturais e não sintetizados. Esses são fraquíssimos. A vitamina D, a mais potente, é a que vem através da luz solar e não as que nós tomamos. Então, se eu souber de fato, eu posso criar um mecanismo como eu próprio, que não conseguia, os meus joelhos desmanchou de tal forma que eu andava e caía. Então, quando nós vamos agachar para pegar alguma coisa, quem agacha? As pernas. Não é a coluna que vai fazer força. E se eu vou erguer, é para isso que elas servem. Eu desconheço que tem 27 ossículos só compondo da ponta dos pés aos meus tornozelos. E aí eu não faço nenhuma massagem. Nem isso eu lembro. E se eu tocar na planta dos pés, eu já comunico com todo o corpo, porque há terminações que me ligam a qualquer órgão do corpo, em qualquer parte do corpo, só tocando nos pés. Mas isso existe nas mãos também. E não lembro nem de fazer um carinho no meu corpo na hora do banho. Uma gota d'água na palma da mão transforma-se numa refeição se eu souber fazer. Quando tiver com fome, tiver só uma gota d'água, coloca ela na palma da mão e começa a girar o dedo no sentido anti-horário, intencionando, porque através de uma gota d'água estamos em conexão com tudo que existe no planeta e no cosmos. E comece intencionando a nutrição que deseja para o corpo. E ao mesmo tempo, se quiser liberar energias que estão causando perturbações, gire no sentido anti-horário. Com um simples toque, com a simples gota d'água, que eu estou em conexão com tudo, eu já faço o processo de nutrição do próprio corpo. Creio que é por isso que Madre Teresa só tomava uma xícara de água por semana. O que isso fazer... como alimentação total, não era só uma xícara de água por semana e mais nada, só que era só água, ar e luz. Outra pergunta também do nosso público. O que fazer para realmente conseguir mudar os pensamentos e conseguir realizar e viabilizar as benesses do plano espiritual? Só orar e vigiar, caridade e trabalho no bem? Já falou o roteiro inteiro, é só entender o que é orar, o que é vigiar e o trabalho no bem. A caridade é um processo de autoiluminação, isso é Kardec. A caridade é a sublimação da personalidade. Dar coisa é o que nós chamamos de beneficência. Libertar o assistido, segundo Emmanuel, é caridade. Então eu dou o pão, eu acalmo a fome, agora eu ensino o outro a ganhar o próprio pão. Eu dou a água, acalmo a sede, agora eu ensino onde está a fonte. Eu dou o pano, cubro o seu corpo, e ensino como ganhar o próprio pano. Eu alivio as dores através das orações, da água magnetizada e etc. Agora eu ensino que a pessoa tem uma fonte nela própria. Então, quanto mais enobrecedor o pensamento, quanto mais nobre a intenção e quanto mais extensos os benefícios, através dessa oração que eu vou me iluminar de dentro para fora. A oração é o mais perfeito mecanismo de plenificação, segundo Joana de Angelis, além de iluminar-se de dentro para fora. É o mais potente mecanismo no processo da autocura, porque ela gera bioenergia e ela gera leis que governam o nosso corpo, que são os hormônios. Então agora eu estou orando, eu estou planejando a minha atitude. Eu costumo dizer assim, a consciência é um oceano infindável de energias. O pensamento é o arquiteto, a vontade é a gerente da mente, a mente é o laboratório, a inteligência dá o start, a imaginação o auxilia, a palavra coloca em movimento e a atitude concretiza. Nossa, que lindo. Referente à cremação, o que acontece com o espírito quando este desencarna por bombardeios, incêndios e etc., sem ser por cremação? A cada um conforme as suas obras, e a cada um conforme a sua consciência. Depende da consciência do espírito, dependendo dos bombardeios,
e o para que ele está fazendo. Vamos dar um exemplo, porque eu sou ex-militar, porque servi o exército, e sei para que serve uma guerra e a ética na própria guerra. Então, se eu estou defendendo a minha nação, defendendo a vida, eu tenho autorização de matar, dentro de certas circunstâncias, mas se o outro se render e se eu fizer, é um assassinato. Mas na batalha onde eu estou defendendo a minha própria vida e a minha nação, é permitido, mas se eu fui para a guerra, eu sei que meu corpo pode ser esfacelado. Agora, quem estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, soldado no acampamento recebe promoção? Só recebe se for para o campo de batalha. Isso é uma lei na própria guerra. E o que importa ele perder as armas, perder o corpo, perder a farda, se ele sair vencedor e vencedor de si próprio. Ele não acovardou-se diante do que ele jurou defender. Porque nós somos, nas Forças Armadas, semelhantes ao sistema imunológico do corpo. Eu que servi o exército é como aquela primeira equipe das células do sistema imunológico que vai para a guerra. Elas não estão nem aí se vão morrer, mas elas colhem todas as informações do inimigo e passam para a segunda equipe, que nós chamamos de a marinha. E nos submarinos nucleares estão fabricando os antídotos, que são as bombas, e no nosso corpo imunológico, o nosso sistema imunológico, esses antídotos vão ser lançados nos agressores pela terceira equipe, que nós chamamos de aeronáutica. Vai lá e joga a bomba na cabeça do povo. Se dentro do nosso corpo tem guerras químicas, guerras atômicas, lá fora só acontece num tamanho maior. Depende da minha consciência. Agora, queimar um corpo para o espírito que não tem o desapego, que não tem ciência, e a lei recomenda, só queime um corpo, a lei moral, se ele colocar a vida de outros corpos em risco. Porque o corpo tem vida animal. Se a terra o acolher, a vida que é animal continuará sendo vida animal. A vida vegetal já vai direto para o reino vegetal. A vida mineral para o reino mineral. Se queimarmos o corpo que não é nosso, que é um empréstimo divino, toda a vida será obrigada a ser minério outra vez. Vai começar lá no mundo atômico, subatômico. Meu Deus. E é coisa bem simples, já que perguntaram, agora aguenta. Porque alguém está pedindo para falar e eu vou falar. Mais de 800 graus de temperatura. Agora imagina o espírito apegado que fica 2 anos junto com o corpo. E depois sobram alguns ossos mais resistentes, algumas cartilagens, aí coloca num triturador, que é um liquidificador desse tamanhozinho, ou aquelas pedras de transformar o trigo em farinha, para transformar-se em pão, para moer os ossos. Ai, meu Deus. E se eu tiver apegado, eu sinto todas as dores do fogo, todas as dores dessa trituração, e nasço com todas essas fobias. Meu Deus, Sebastião. Porque não disseram para vocês, e eu vou dizer, se não disseram até agora, quando morre um corpo, ele vai participar da formação de outros corpos. Jesus foi claro, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Quando eu encarnar outra vez, eu vou pegar o meu patrimônio, onde eu deixei. Ele pode dar continuidade, mas eu vou dar, primeira coisa que eu vou arrebanhar o meu povo. Se eu cuidar mal do povo que governa o meu fígado, por isso que nasce com falha congênita no fígado. Com você não embarcamos. Eu trato mal os pulmões, negativo. Com você, e às vezes não construímos o próprio corpo, por isso vários abortos, várias situações deprimentes para o espírito que chegou ao estado de ovoide, por exemplo, ele não convence o povo. Milhares de encarnações precisam, até ele mostrar que é sério, agora é para valer. Ele não quer ser mais um elemento perturbador, mas sim um bom condutor para essas vidas. Um só rebanho, um só pastor. Que lindo, Sebastião, porque nós temos uma orientação dentro da doutrina que aqueles que optam, família que opta pela cremação, que deve esperar no mínimo 72 horas. Então, pelo que você está nos informando... Há espíritos que ficam em torno do corpo anos. Tem que ver se ele tem condição para começar, se o corpo morreu com a doença contagiosa, para começo, que vai colocar a vida dos outros em risco. Se assim não for, ele não é dono do corpo. E eu não faria e não deixo fazer com o meu
porque desde o Egito temos esse respeito com o corpo. E finalizando, eu queria que você nos ensinasse a magnetizar a água para qualquer tipo de problema de saúde físico e psíquico, porque eu sei que a magnetização da água é um rico, é imensurável, não dá para falar das propriedades que a água nos traz como benefício. E também do abraço no nosso próprio corpo. Vamos lá. Meia hora para a resposta, pelo menos. Vou tentar ser o mais sucinto possível. A água foi considerada pelo Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha, como um ser vivo, que tem a capacidade de registrar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos em meio segundo, ou em menos de meio segundo. E com que qualificamos? Allan Kardec narra que nós qualificamos os fluidos, as energias, com as nossas virtudes, mas nós qualificamos os fluidos, a água e outros, com as nossas virtudes também. Quando oramos, estamos trazendo estado de nossa consciência, porque é um processo de iluminação de dentro para fora. Na mente, o processo da oração transforma o energismo em bioenergia, que é os elementos mais ínfimos que nós conhecemos no mundo subatômico. E com eles mergulhamos no núcleo do átomo, que é um centro vital, segundo Emmanuel, e esse energismo qualificado de nossa própria espaçonave psicofísica vai enriquecer a água conforme os nossos ideais, as nossas propostas. Mas para quem estuda, para quem vive o Evangelho no lar, nem precisa fazer oração, porque só a leitura do Evangelho e a aplicação porque Kardec fala que a oração mais perfeita é a ação consciente, é o trabalho consciente e constante. Então não precisa falar, mas eu esqueci de fazer a oração. A leitura do Evangelho e depois compreendida e aplicada já é a oração, porque a hora de ação, a ação é serviço e oração é força. E o abraço carinhoso no banho ou fora do banho, fisicamente ou mentalmente, porque você fez assim, eu imaginei quem não tem braço. Então a ternura envolvendo o corpo, como é essa ternura? Aquela que a gente sente quando pega uma criança recém-nascida, um animal de estimação, uma flor tenra. Então aquele carinho mergulhe da mente ao físico, viaja por dentro do corpo, abraçando, motivando, idealizando como vocês desejam que ele haja a partir dali, mas depois que fizer isso, o alimente de forma adequada para que ele possa prosseguir. Porque senão eu faço toda uma oração belíssima, uma visualização, depois vou comer o que não devo, da forma, por exemplo, aquele povo que tem uma segunda televisão dentro da cozinha. E não estou falando da televisão que vai trazer o jornal sangrento, não. Estou falando do micro-ondas que destrói em 1 minuto de aquecimento 97% de tudo que é nobre e útil, tudo que é vital para o corpo, e transforma, segundo os cientistas, médicos renomados, em vários elementos cancerígenos o restante. 1 minuto. E para quem tem um forno micro-ondas ligado e liga também ao celular, a onda dos dois no processo de ressonância, um pode explodir o outro. E para quem liga o celular para carregar e coloca, ele tem mais de 1000 vezes a radiação do que desligado. E quando atingir menos de 15% da sua bateria, a radiação aumenta para mais de 1000 vezes mais. Cuidem-se, isso são experimentos científicos comprovados. Eu não estou blefando com vocês. Eu falo para vocês da forma que eu vivo a minha vida, para que ela seja a cada dia, conforme o meu planejamento, mais pacífica, mais serena, mais saudável, mais feliz. E assim, depois de tanto conhecimento, de uma palestra que aproveitamos tanto para a nossa vida pessoal, vamos encerrar este programa, gratos a Sebastião Camargo e esperando que ele venha mais vezes à Fiesp para cumprir essa tarefa tão missionária que ele tem na vida. Muito obrigada a todos vocês pela participação e até a próxima semana.